Graça e paz, pessoal. Pastor Orlando Neto aqui, só para dar um recadinho antes da mensagem do pastor Marquinho. Mais ou menos aos 13 minutos de mensagem, o pastor Marquinho, no culto, ele exibe um vídeo que faz parte da mensagem dele. Então, para vocês não ficarem perdidos e fora de contexto, se você está acompanhando pelo YouTube, o link do vídeo vai estar na descrição, logo no começo da descrição. E se você está acompanhando pelas plataformas de podcast, como o Spotify, o Deezer ou o Google Podcasts, ele também vai estar na descrição do episódio. Então, antes de ouvir a mensagem, você já pode assistir ao vídeo, ou se achar melhor, quando ele avisar que vai exibir o vídeo na igreja, durante a mensagem, você pode dar uma pausa aqui, ir lá assistir o vídeo e depois continuar ouvindo a mensagem. É um vídeo antigo, mas vale a pena. E a gente optou por não deixar aqui porque vocês iam basicamente ouvir só uma música passando de fundo. Então não ia fazer muito sentido, tá bom? Mas vale a pena, dá uma passadinha lá, assiste e depois volta pra cá e curte a mensagem. Deus abençoe a todos. Graças e paz para a igreja, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Muito honrado de estar aqui nessa noite em especial, participando aí da apresentação do neném. A menininha que eu vi. Neném, né? Praticamente, né? E hoje está aqui apresentando o neném dela. Que bênção, né? Que coisa maravilhosa, né? Queridos, que o Senhor possa falar com cada um de vocês, assim como o Senhor falou comigo. Sabe, essa ministração de hoje, ela começou com uma revelação do Senhor para a minha vida. Sabe, eu compartilhei isso com a minha esposa, acho que há uma semana atrás, mais ou menos. Eu estava indo trabalhar de manhã, pedalando a bicicleta. E se algum irmão aí vê eu mexendo os lábios aí, pedalando, irmãos, eu não estou com demência não, tá? Que eu vou orando, vou falando com Deus. Que às vezes a pessoa pode achar, está falando sozinho ali, dentro do carro, pastor, falando sozinho. Estou falando com Deus, né, pastor? E o Senhor falou algo comigo assim, irmãos, que na hora eu dei o Senhor, pedindo ao Senhor, né, orando, falando, Senhor, pedindo livramentos, pedindo para o Senhor guardar minha casa, guardar minha família, guardar minha filha lá na escola. E o Senhor falou algo comigo assim, muito claramente. O Senhor falou, tem uma coisa que eu não vou te livrar. Aí eu na hora eu dei E foi muito claro, irmãos. Tem uma coisa que eu não vou te livrar e eu não livro a ninguém. Aí o Senhor, eu não posso te livrar da cruz. Aí eu na hora, Senhor, eu estava em cima da ponte, irmãos, eu estava passando em cima da ponte, e eu entendi o que o Senhor estava falando comigo. Oh, Deus. Eu entendi perfeitamente o que o Senhor estava falando comigo, amados, porque, sabe, em Mateus capítulo 27, verso 42, o Senhor na mesma hora me fez eu lembrar da passagem ali que ele estava sendo crucificado. Oh, aleluias. E em Mateus 27, né, vai falar ali da crucificação. E as pessoas escarnecendo do Senhor ali na cruz. E em algum momento ali no verso 42, no 42 disseram assim, ó, você está sem Bíblia, pode acompanhar lá, ó. Salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. É Rei de Israel, desça da cruz e creremos nele.
salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar. Esse foi o escárnio, esse foi as palavras dirigidas ao Senhor, que estava se derramando naquela cruz para salvar até aqueles que estavam escarnecendo dele. O Senhor estava morrendo na cruz, pendurado. Palavras de deboche. Mas essas palavras de deboche incorporavam a própria essência da vida e morte do Filho de Deus. A própria essência dos tratos de Deus com o mundo. Afinal de contas, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar os outros. Oh Deus, pecadores, rebeldes, inimigos, o Pai não pôde salvar a si mesmo de enviar o seu Filho. Vocês estão entendendo isso? O Pai não pôde salvar a si mesmo. Sabe, você acha que se tivesse uma outra opção o Pai não faria? Quem é que daria seu Filho? Para salvar um rebelde, um pecador, para salvar alguém que está escarnecendo, para salvar alguém que não merece, irmãos. Que na verdade nenhum de nós merecemos aquele sacrifício na cruz. Mas foi para salvar os outros, não a si mesmo. Sabe, quando o Senhor falou comigo ali, eu orando ao Senhor, o Senhor falou aquilo para mim, eu não posso te livrar da cruz. Eu entendi que era necessário a cruz para eu ser salvo. Sem a cruz não há salvação. Se você está ouvindo um evangelho por aí sem cruz, se você está ouvindo um evangelho que não é necessário você fazer o que Jesus te ordenou fazer, quer vir após mim, tome a sua cruz. Porque assim como Ele tomou a dele, cada um de nós tem uma cruz para ser tomada. O Filho não pôde salvar a si mesmo, mas deve derramar a sua alma na morte, e assim ver a sua semente, e dividir o despojo com os poderosos. Está lá em Isaías 53, verso 12, a semente do sacrifício do Senhor Jesus, irmãos, é a pessoa que está aí ao seu lado. Oh Deus, você é a semente daquele trabalho penoso na cruz, nós somos a semente. Oh Deus, e Ele se derramou para salvar os outros, e Ele ouvia isso ali o tempo todo, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo, porque as pessoas viram o que Jesus fez, os milagres, as curas, as libertações. O Espírito Santo não pôde salvar a si mesmo da angústia, a semelhança da tristeza. Sabe, a angústia do filho do Getsemane. Jesus no Getsemane, quando ele sentiu todo aquele peso que ele ia passar, irmãos. A Bíblia vai dizer que ele ficou angustiado até a morte. Sabe, a tristeza do Espírito é a mesma tristeza, amados, quando... Sabe, lá no livro de Efésios, tem uma demonstração que fala assim, ó, não entristeçais o Espírito de Deus. Essa mesma palavra é a mesma do sofrimento no Getsemane. Só para a gente entender o quanto nós não devemos entristecer o Espírito que está em nós.
salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Ele manifestou ao homem caído a expressa imagem ou o caráter do próprio Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3, diz que o Senhor, Ele era a exata expressão, a imagem do Deus invisível, exatamente igual. Ele expressou tudo isso aos homens. A expressão exata do Pai que estava no céu. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito, para que nós vivemos. Está lá em 1 João, capítulo 4, verso 9. Para isso o Senhor se manifestou, o amor de Deus. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. 1 João 3,16. O Senhor, Ele deu a sua vida por nós. Sabe, o caráter de Deus foi revelado em seu Filho. A natureza divina foi manifestada naquele que era a expressão exata do seu ser. Resumindo, salvar os outros é próprio de Deus. É próprio de Deus, recusando-se salvar a si mesmo. Sabe, eu acho impressionante, às vezes a gente tem como Jesus, como se ele tivesse sido arrastado para aquela cruz e, sabe, ali os homens pegaram ele e açoitaram e levaram para a cruz e o mataram, como se ele nada pudesse fazer. Como se ele não pudesse se salvar a si mesmo. Como se ele não pudesse simplesmente descer da cruz. Como aqueles homens falavam, desça da cruz e nós vamos crer em você. Salvar os outros. Isso não significa que ele não tivesse o poder e os recursos para salvar a si mesmo. Ele tinha todo o poder nas suas mãos. Ele tinha todos os recursos dos céus na sua boca. Era só ele dizer uma palavra. Sabe quando prenderam ele, que Pedro quis ali fazer alguma coisa, ele falou assim, ó, se eu pedir o Pai envia agora legiões, 12 legiões de anjos. Era só ele pedir, Pai, pode mandar. Ele foi para aquela cruz, amados, voluntariamente. Ele tinha todo o poder para ser livre. Todo o poder estava nele para se livrar daquele momento. Mas ele decidiu cumprir a vontade de Deus. Sabe, quando eu ouvi aquela voz, eu não posso te livrar da cruz. Eu entendi que Deus, Ele não livra nenhum de nós da própria cruz. Sabe por quê? Porque é necessário, a cruz é necessário para entrar no reino dos céus. A gente não cantou um louvor? Cantamos um louvor no momento da ceia. É necessário a cruz, amados. Por isso o Senhor fala que nós devemos carregar a nossa e ir após Ele. Tem um vídeo que eu gostaria que os irmãos assistissem comigo, se estiver pronto, puder colocar. Aleluias. Glória a Deus. Oh, Deus. Aleluias. O Senhor puxou a alavanca, amados.
o pai puxou a alavanca, irmãos. O pai podia deixar todos nós morrermos, mas ele decidiu moer o próprio filho dele, como está lá em Isaías. A ele agradou moê-lo, por mim, pecador. A Deus agradou moê-lo por cada um de nós. Oh, Deus! E aqueles homens escarneciam do Senhor. A si mesmo não pode salvar-se. Ele podia salvar-se. Mas ao salvar a si mesmo, ele condenaria a todos nós. Oh, Deus. Glória a Deus. Pode glorificar a Deus, igreja. Você sabe por que ele não pôde salvar a si mesmo? Ele não pôde salvar a si mesmo porque é contrário à natureza divina. Como assim, pastor Marquinhos? Se ele salvasse a si mesmo, ele salvaria. Ele deixaria um exemplo, sabe o que? Você tem que salvar o seu ego. Você tem que botar você em primeiro lugar. Primeiro eu, depois os outros. Quando ele decide não se salvar, oh Deus, ele deixa um exemplo para nós. Primeiro os outros. Não tenta salvar a você próprio. Salva os outros que estão à sua volta. Oh, Deus. Salvar a si mesmo à custa da perda dos outros não faz parte da natureza divina. Assim devem ser os filhos de Deus, conformados à imagem do Filho, para manifestar seu caráter divino. Como o Filho revelou a expressa imagem do Pai, salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. É a lei da vida de Jesus e deve ser a lei da vida de cada um de nós. Nós não devemos tentar nos salvar. O que Jesus fala? Aquele que achar a vida vai perder. Que loucura, né? E aquele que perder a vida vai achar. É isso. É a cruz. Perder a vida e achar a vida está totalmente ligado à cruz. Quando você perde a sua vida por amor aos outros, você acha. Você acha, irmãos? Você sofre, vai sofrer? Vai. Vai sofrer. A vida de Jesus é manifestada naqueles que Ele redimiu. A vida de Jesus, ela é manifestada na sua vida. Ela tem que ser manifesta na sua vida. As pessoas têm que olhar para nós e ver, sabe, o morrer em nossas vidas. Como assim, pastor? O senhor está pregando que eu tenho que morrer? Sim. Nós temos que aprender a morrer, sabe por quê? Porque quando nós aprendemos a morrer, Ele vive através de nós. Aleluias. Lá em 2 Coríntios, oh Deus, 2 Coríntios capítulo 4, Coríntios 4, a partir do verso 7, vai nos dizer assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Agora preste atenção no versículo 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Queridos, esse texto, amados, ele nos diz algo muito sério. Sabe, ele vai nos levar a entender uma coisa, que o Senhor, quando fala que Paulo aqui ele está falando dele próprio, tá, irmãos? Ele está falando dele, o que ele sofria. Então, quando ele começa a falar perseguidos, desanimados, ele está falando dele. Ele está defendendo o poder. Ele está falando assim, o poder de Paulo vem de Deus. Ele está falando isso para o povo, o poder que está em mim vem de Deus. E ele começa a falar tudo isso, e quando ele fala, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, sabe o que ele está dizendo aqui? Paulo, ele tinha que morrer, para que as pessoas que ele pregasse o evangelho vivessem. É isso que ele está falando. É isso que Cristo fala para nós hoje. Você quer salvar o teu vizinho? Morre, para que ele viva. Você quer salvar aquela pessoa que você intercede por ela, e ora, e jejua, e faz, e acontece, e ela não muda? Morre, para que ela viva. O morrer de Jesus tem que acompanhar os seus filhos. Quando Paulo fala isso, sabe que a morte, opera em nós a morte, mas em vós a vida. Queridos, esse operar da morte, sabe o que é? É passar pelos mesmos sofrimentos que Cristo passou naquela cruz. O operar da morte é você ser escarnecido, e você abençoar quem te escarnece. O passar da morte, o passar na morte de Jesus, é você, sabe, é você receber esses deboches, e você abençoar, você continuar orando. O passar na morte é você ver as pessoas pela qual você intercede, ora, e você se dedica, e a pessoa parece que não quer mudança. É você não desistir. Porque quando você vê essas situações, é como se fosse um grito no seu ouvido: desça da cruz, salva a si mesmo. Deixa fulano ir para o inferno, salva você, a sua vida e a sua casa. Se você salvar a si mesmo e perder os outros, a palavra da cruz nunca fez parte da sua vida. Se você pensar em salvar somente a você, e não pensar naquele que está se perdendo, a palavra da cruz nunca foi verdade para você. Sabe quando o pastor Paulo Roberto pregava aqui semana passada, amados, ele falava de Jeremias, quando Deus deu uma ordem a Jeremias: ó, não ore mais por esse povo. Eu fico imaginando, sabe, pastor, o sofrimento de Jeremias, como homem de Deus. Deus deu uma ordem a ele: esse povo, ele não vai mudar, não ore mais. Eu não vou mais te ouvir, Jeremias. Eu fico imaginando Jeremias chorando aos pés do Senhor pelo aquele povo. Senhor, é teu povo.
Sabe, igual quando Deus chega para Moisés, Deus estava muito irado, irmãos. Deus falou assim: Moisés, eu vou destruir todo esse povo e vou fazer de você, Moisés, uma nação. Que proposta, hein? Que proposta boa, né? É sim ou não? Vou exterminar todos os rebeldes, os desobedientes, aqueles que se levantaram contra você, Moisés, e vou fazer de você uma nação. Moisés fala assim para Deus: Deus, esse povo é teu, não é meu. Oh Deus, Jesus comprou cada um de nós, foi com o sangue deles. O sacrifício dele naquela cruz foi por cada um que está aqui e está lá fora e nem sabe disso. Mas nós queremos salvar a si mesmos. Oh Deus. Vocês não têm noção, amados, quando eu ouvi isso no meu ouvido, que Ele não podia me livrar da cruz, do sofrimento da cruz, das angústias que a cruz traz, que a caminhada traz. Ele venceu tudo, amados. Ele venceu tudo por cada um de nós. Sabe, Ele deixou tudo naquela cruz. Tudo. Tudo que o Senhor pediu dele, Ele deixou lá. O que eu fico mais impressionado é as pessoas estarem ali, presenciaram tudo, os milagres, as curas, pessoas que morreram, ressuscitaram, e as pessoas zombando daquele que fez tudo isso. Aí você pode falar assim: mas hoje isso não acontece. Será que não? Será que a gente não zomba do Senhor quando a gente duvida do que Ele pode fazer? Oh Deus! Será que quando as coisas não acontecem do nosso jeito, não é como uma declaração para Ele? Salvou os outros. E por que o Senhor não me salva? O Senhor entrou com providência na vida daquela pessoa, por que o Senhor não entra na minha? Deus tem filho preferido, amados? Sim ou não? Que pergunta, hein? Deus tem filho preferido? Hã? Eu sei de uma coisa: o preço de todos nós foi o mesmo. Oh Deus! Mas Deus tem filhos que têm mais intimidade com Ele, isso tem. Mas o valor de cada um é igual. O preço que foi pago foi igual. O mesmo sangue que está sobre mim está sobre cada um de vocês. O valor é o mesmo. Nesse ponto, Deus não tem filhos preferidos, melhores ou piores. Nós temos o mesmo valor, o valor do sangue de um justo, o valor do sangue de alguém que não era para estar ali, que não merecia. O que o ladrão fala para ele? O ladrão declara isso, salva-te a ti, salva-te também a nós. Aí o outro ladrão fala o quê? Você é louco? Nós merecemos estar aqui pelos nossos atos, mas o que ele fez? E aí ele fala para Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino.
E essa aqui é a chave, amados. Porque esse homem, ele podia reconhecer a divindade de Jesus ali do lado. Senhor, salva-te, a ti e a mim. E deixa esse aí que está escarnecendo morrer na cruz. Mas ele reconhece que ele merecia morrer. E ele reconhece a divindade daquele que estava ao seu lado, com o poder de salvar ele da morte eterna. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Queridos, sabe, o Senhor, Ele nos chama para viver uma vida nesse corpo carnal, amém? Somos carne, amém ou não? Somos, né? Não sentimos aqui uns beliscões, um mosquito quando vente. A gente é carne, amados. Ninguém é 100% espiritual não, tá? Se aparecer alguém dizendo que é 100% espiritual, que não sente nada, toma cuidado. Toma cuidado, porque o próprio Senhor Jesus, Ele veio em carne. E Ele habitou entre nós. Ele sofreu as tentações. Ele venceu as tentações. Ou seja, Ele sofria na carne dEle. Ele sofreu os açoites, Ele sofreu as angústias, Ele sofreu tudo. Ele tinha o poder de ficar livre disso tudo? Sim, Ele tinha o poder de ser livre. Ele tinha o poder nas suas mãos de se libertar de tudo aquilo ali. Mas Ele decidiu ser crucificado. E quando Paulo declara, já estou crucificado com Cristo, não é isso que Paulo fala? Agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo fala, a vida que eu vivo na carne, nós somos mortais, amados. Enquanto o Senhor não nos der um corpo glorificado, a gente vai continuar aqui passando angústias, dores, doenças e muitas coisas. Mas o Senhor nos convida o tempo todo a viver uma vida de crucificados. Oh, você não entendeu isso, amados. Ou você entendeu, mas está demorando a absorver. Deus te chama para viver uma vida de crucificado. O que um crucificado recebe? Lê a palavra de Jesus quando estava sendo crucificado, o que aconteceu com ele. Quando nós vivemos uma vida de crucificado, nós vamos ser debochados, vão nos dar vinagre para beber, vão judiar de nós, vão blasfemar. Mas nós não podemos descer da cruz, largar a cruz. A cruz, ela faz parte da nossa caminhada para entrar no reino dos céus. Não tem como entrar no reino dos céus sem a cruz. Não existe evangelho sem a cruz. Sabe, um dia eu estava dando aula para os homens, isso tem já algumas semanas atrás. Eu nem lembro o título da aula, amados, mas eu lembro que eu falei algo lá sobre o caminho. A cruz era algo comum, amados. Eu estudei algo sobre isso. A cruz no Império Romano era algo muito comum. Várias pessoas eram mortas na cruz. A cruz era o instrumento de matar rebelde, matar ladrão, matar quem se levantava contra o Império Romano. Vocês sabiam disso? Várias pessoas eram crucificadas. E Roma colocava no caminho, sabe, quando eu vi isso aí, eu falei, isso é fantástico. Eles colocavam na beira do caminho cruzes vazias. Sabe para quê? Para o povo que pensasse em se rebelar contra o império, ao caminhar em direção a Roma, olhasse para as cruzes e pensasse, opa, vale a pena? Eles deixavam de propósito para as pessoas olhar para a cruz e desistir de se levantar contra o império. Mas a cruz para nós
Quando o Senhor morre na cruz, Ele muda o significado da cruz. A cruz para nós é redenção. A cruz para nós é salvação. A cruz para nós, sabe, é a chave, é o caminho para entrar no reino dos céus. Então, quando você pensar em qualquer coisa que te faça a se voltar contra a cruz de Cristo, pense, o Senhor, Ele morreu naquela cruz, não porque amarraram Ele e levaram Ele à força, não. Ele fala assim: eu me dou, eu me dei. Ele se doou por nós. Não foi alguém que pregou Ele lá, não. Ele se deixou pregar. É diferente. Ele se deixou pendurar naquela cruz. Vocês entendem isso? Então, quando alguém se levantar contra você, a palavra cristão significa o quê? Pequenos cristos, não é isso? Somos servos, somos seguidores de Cristo, amém? Quando alguém se levantar contra você, lembre-se, está se levantando contra o próprio Deus, contra Cristo, contra o Senhor. Quando Jesus aparece a Paulo, e fala para Paulo assim, que Paulo perseguia, Paulo fala assim: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. A quem você persegue. Ué, mas Paulo perseguia Jesus? Jesus não tinha morrido na cruz? Paulo perseguia a igreja. Entende isso? Jesus, queridos, nós somos a menina dos olhos dele. Todo aquele que se levanta contra você está se levantando contra ele. Todo aquele que se levanta contra a igreja está se levantando diretamente contra o Senhor. E só se nós não acreditarmos que o Senhor, no momento certo, Ele vai se levantar a nosso favor. Ele vai se levantar a favor dos céus. Oh, Deus. O Senhor fala que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele fala também que a gente deveria ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, Ele venceu tudo, por cada um de nós. Aleluias, glória a Deus. Se coloque de pé. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês, e passar aqui para o pastor Paulo. Aleluias. Eu confesso aos irmãos que muitas outras coisas o Senhor tem falado com a igreja. Jesus está voltando, amados. Jesus está voltando. Nós devemos estar atentos, para a gente não se preocupar. Sabe, não estou falando que você não deve se preocupar com a sua salvação, não, tá? Mas se preocupe com a salvação das pessoas que estão à sua volta. Porque Jesus, Ele deu exemplo de entrega. Muitas vezes a gente deixa de se entregar. Muitas vezes a gente deixa de ser exemplo, de falar a verdade para as pessoas. Muitas vezes a verdade é dura, mas a palavra diz que se o Senhor Ele abre a ferida, Ele ata, Ele cura. E se em algum momento qualquer pessoa, sabe, que pregar a palavra do Senhor, se alguma palavra aqui desse púlpito feriu você, queridos, se é palavra de Deus, Ele fere e Ele cura. Ele abre e Ele fecha a ferida, porque Ele tem um único propósito. O propósito é salvar você. O propósito é salvar a sua casa. O propósito é salvar as pessoas que estão à sua volta. Aleluias. Em Romanos diz:
aquele que não poupou o próprio filho. Aquele que não poupou o seu próprio filho, Ele nos dará graciosamente no Filho todas as coisas. O Senhor, Ele não poupou o próprio Filho amado dEle. Sabe o vídeo que a gente viu? Aquele pai, irmãos, ele podia simplesmente escolher matar todos naquele trem e continuar com o filho nos braços dele. Ele poderia ter feito isso. Deus, Ele poderia ter escolhido ficar com o filho e deixar a gente ao nossa própria sorte. Mas como eu disse em Isaías, fala que ao Senhor agradou moê-lo. Pense nisso. Jesus, Ele foi moído por cada um de nós, Ele foi transpassado por cada um de nós. E o Senhor, Ele está aqui nessa noite para salvar você, para salvar a sua casa, para salvar a sua vida, porque Ele não se importou a salvar a si mesmo, mas Ele se entregou para salvar você. Ele não se importou a si, sabe, Ele não se importou com Ele próprio, mas Ele se importou por onde Ele passava, a curar enfermos, a dar vista a cegos, a libertar endemoniados, a ressuscitar mortos. E hoje, Ele não faz diferente. Ele está aqui em nosso meio, Ele continua curando, Ele continua restaurando, Ele continua fazendo a obra dEle através da igreja. E Ele quer te usar para manifestar a glória dEle aonde você estiver. Por isso, viva como Paulo viveu, uma vida de crucificado, uma vida de entrega ao Senhor, porque você vai receber dEle a tua recompensa, você vai receber dEle a tua coroa, você vai receber dEle o teu galardão, em nome de Jesus. Vamos orar, igreja? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor Deus, eu quero engrandecer o teu nome. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esta noite, por esta palavra, pela tua igreja que está aqui, pela tua igreja que está, Senhor Deus, te cultuando através das redes sociais. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa visitar cada um de nós, Senhor. Que o Senhor venha fazer nós entendermos, Pai, que assim como o Senhor se entregou naquela cruz voluntariamente, nós precisamos nos entregar também voluntariamente aos teus braços, Senhor, e deixar que o Senhor faça a obra através de nós, Senhor. Porque, Senhor Deus, as pessoas, elas não pertencem a nós, não. As pessoas pela qual oramos, intercedemos, elas não pertencem a nós, elas pertencem ao Senhor, porque foi o Senhor que pagou o preço por cada uma delas. Então entra, Senhor Deus, com a tua cura, entra com a tua libertação nos lares, Senhor. Passa, Senhor Deus, o teu sangue nos umbrais das portas. Assim como na Páscoa ali no Egito, que aquele sangue impediu da praga entrar, da mortandade entrar, Senhor, que o teu sangue sobre as nossas casas, venha nos lavar, venha nos redimir, venha nos proteger, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, interceda por nós, Senhor. Interceda, Senhor Deus, por cada um de nós, Pai, porque sabemos que as lutas vêm, sabemos, Senhor Deus, que os momentos difíceis vêm,
mas sabemos que nós temos um intercessor, Senhor. Nós temos um intercessor nos céus, que não dorme, como diz em Salmo, o Senhor não dorme, o Senhor não cochila, Senhor. O Senhor está o tempo todo atento a nós. Obrigado, Senhor. E que o Senhor venha a inundar os nossos corações, e que durante a semana nós podemos refletir, Senhor, o quanto é necessário viver uma vida de crucificado nesta terra, Senhor, para que o Senhor apareça, para que o Senhor cresça, para que o Senhor manifeste a sua glória, Senhor. Aleluias.